Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Leno e Risha da 5W English Everyday. E hoje a gente quer falar sobre um assunto que às vezes é meio polêmico, né? Tem alguns teachers que defendem que a gente deve fazer aula personalizada para os alunos e outros que acham que é aula padronizada e às vezes nessa conversa aí alguns acham que um elimina o outro, que um é contra o outro, né? Então a gente vai conversar sobre algumas frases que a gente tem ouvido aqui e dar a nossa opinião sobre isso, né? Qual seria a primeira coisa que a gente tem ouvido por aí, Richard? Uma das frases é que o teacher que dá aula personalizada é porque ele se importa mais com os alunos dele, ele quer fazer uma coisa melhor para os alunos dele, né? E daí fica subentendido nessa frase que o teacher que usa um método padronizado não se importa com os alunos, né? Mas não é bem assim, né? Muitas vezes, só porque o teacher fez uma aula personalizada para o aluno, não significa que ele se preocupa mais do que aquele que está dando uma aula padronizada, né? Exatamente, você pode pegar um material que você já sabe, que já conhece, sabe que ele funciona, né? E aí você aplicar aquilo para o seu aluno, pensando em algumas necessidades, algumas particularidades do seu aluno, e mesmo assim você poder entregar a melhor aula para aquele aluno. Exatamente. Sem estar fazendo uma coisa específica somente para ele. Porque o que acontece muitas vezes é que o teacher, na sua caminhada, né, acadêmica aí, de ensino, na sua carreira, ele já testou muitos materiais. Ele já testou dar aula personalizada e ele experimentou vários materiais que estão no mercado. E ele acabou descobrindo um que dá certo, que atende ali a necessidade dos alunos, e ele se especializou naquele material. E ele estuda aquele material e ele complementa o material quando há necessidade. Então, esse teacher, ele se preocupa muito com o aluno. Exatamente. Então, o teacher que tem um material que funciona e ele usa isso para os seus alunos, ele está fazendo bem. E o teacher que quer fazer uma aula personalizada e também se preocupa e pensa na necessidade dos alunos, ele também pode estar fazendo bem. Um não elimina o outro. Exatamente. É muito bem colocado essa parte aí. Mas tem uma outra questão também que a gente ouve falar por aí, que é o seguinte, que na aula personalizada o teacher está ensinando exatamente aquilo que o aluno quer aprender. Isso é verdade, Luiz? Olha, isso aí não pode ser verdade. Tem muitas pessoas que já vieram para nós, mas eu só quero fazer aula de conversação. Essa coisa de gramática, não preciso nada disso, eu só quero conversar. O aluno não é um especialista. Ele pode ter uma necessidade específica, uma necessidade personalizada, mas ele não é um especialista na língua. Então, se ele chega para o teacher e fala, eu preciso disso, daquilo outro, às vezes o teacher até pode se sentir intimidado com isso. Pensar, puxa vida, e agora ele quer isso e não era bem isso que eu tinha para oferecer para ele. E às vezes o aluno chega para a gente sem ter nem o básico. Às vezes ele está no zero e ele quer definir exatamente o que ele quer aprender. Não, eu quero fazer só conversação. Ou não, eu quero inglês para viagem, né? Seria a mesma coisa que um aluno chegar na faculdade e querer começar o curso pela especialização e não pela base. Isso não acontece. Primeiro ele precisa ter aquela base para depois ir para o específico, né? E daí para aquela base, às vezes é melhor o teacher usar um material padronizado, porque ele já se especializou naquilo e atende a necessidade de todos os alunos que precisam da base. Porque, na verdade, às vezes o aluno acha que ele quer aprender alguma coisa, mas ele não sabe avaliar o que exatamente ele quer aprender. Exatamente. É aí que entra o teacher, né? E aí que entra o teacher e também entra o conhecimento do teacher que ele precisa ter para levar o aluno do ponto A para o ponto B. Só porque você faz uma aula personalizada, não quer dizer que você sabe levar ele diretamente para aquele caminho que ele precisa seguir. Então, às vezes você tem esse conhecimento, às vezes o teacher já sabe como que ele precisa, quais são as bases principais, mas às vezes o teacher fica perdido e vai para um lado, aí o aluno quer outra coisa, aí ele vai para outra, aí ele vai para outra, e aí no fim, nem o aluno nem o teacher sabem avaliar muito bem em que ponto o aluno está e aonde que ele quer chegar. E daí fica um curso sem estrutura e com o passar do tempo o aluno não sabe exatamente para onde ele está indo, né? Enquanto às vezes quando você usa um material padronizado, você sabe, tem esse livro vai te deixar em tal nível, esse em outro nível, aquele em outro nível, né? É claro que vai do teacher aí escolher um material padronizado bom, porque existem materiais padronizados ruins também, né? Então, de novo, aí vai da expertise do teacher e saber encontrar aquilo que vai preencher a necessidade do aluno. Mas, primeiramente, saber avaliar a necessidade do aluno e convencer o aluno de que ele realmente precisa daquilo, né? Então, não é o aluno que dita a regra do que ele vai aprender, Exato. né?
Às vezes o aluno quer editar até como que a aula deve ser dada. É. É a mesma coisa que você chegar num consultório médico e dizer, eu quero ser tratado dessa forma. Eu quero ser receitado esse medicamento, né? Não funciona assim. Você é o especialista e você vai conduzir a sua aula, né? Então, essa aí é uma segunda frase, que na verdade acaba sendo um mito, né? E, na verdade, uma forma de ensinar não elimina a outra, né? Na verdade, o teacher tem que saber avaliar. E tem mais uma coisa aí que a gente tem ouvido. Sim, tem mais uma coisa que é a questão que se você der uma aula personalizada, você pode vender mais. Você vai vender mais suas aulas, você vai conseguir mais alunos, né? Eu não sei como, na verdade, porque o que a gente ouve, né? E também pela nossa própria experiência, é que o teacher que faz aula personalizada, para cada 1 hora de aula que ele gasta, ele às vezes gasta 2 preparando. Então, como é que ele vai ganhar mais assim? Porque no fim, ele pode até cobrar uma boa hora-aula, sei lá, R$100 ou até mais, mas aí ele tem que dividir aquela hora pelas outras 2 horas, né? No total de 3 de preparo. Então, ele acha que está ganhando talvez R$100 a hora, mas está ganhando 33, né? Então, isso é algo para ser levado em conta, né? Já com material padronizado, isso pode ser mais interessante, né? Isso se torna interessante porque você vai gastar tempo, sim, você vai pensar na necessidade do seu aluno, né? Não, o fato de você usar uma aula padronizada, de um método padronizado, não tira de você a responsabilidade de estar preparado, mas pelo menos você não tem que pensar na sequência das próximas aulas. Você vai pensar, poxa, eu tenho essa matéria para passar para ele e esse aluno tem essa dificuldade, como é que eu posso ajudá-lo? Ele vai precisar de alguma coisa escrita, ele vai precisar de algo visual que eu vou usar em aula, eu vou precisar procurar algum áudio extra para ele poder melhorar essa habilidade dele, né? E também à medida que você vai usando o material padronizado, você vai percebendo também quais as dificuldades que o seu aluno tem, né? E daí é onde você traz um handout, traz um exercíciozinho extra, né? Exatamente. E isso também vai ajudar a economizar tempo e no fim, se você tem algo já pronto, você tem possibilidade de cobrar um valor acessível para o aluno, mas que você ainda seja valorizado e não precisa gastar todo aquele tempo. Isso, e você tem mais horas disponíveis para vender, né? Porque o teacher particular, ou até mesmo a escola, está vendendo aquela hora para o aluno, né? E se quando você vende 1 hora você tem que gastar 2, então você vendeu 3 horas para o aluno e você está ganhando 1 só. E é interessante também, e tem um outro ponto nisso, que se você faz aulas personalizadas para a necessidade de um aluno só, você só pode atender aquele um aluno. Quando você usa um material padronizado, você pode atender mais pessoas naquele mesmo horário, formando turmas, e naquela hora ali de você descobrir a necessidade individual, você ainda tem condições, naquela hora, atendendo 3 alunos, de ajudar uma pessoa, outra pessoa com outra necessidade. Ainda tem como você fazer isso. Então, isso também vai ser uma economia de tempo, né? E você possivelmente pode ganhar mais para aquela hora. Exatamente. Então, né, concluindo, né, essas verdades não são absolutas. Sim. Cada caso é um caso, né? Tem momentos que a gente vai fazer aula personalizada? Tem, né? Quando o aluno, mas principalmente quando o aluno ele já tem a base. Sim. Né? Por exemplo, inglês para viagem, a gente não tem aqui, não né? Temos. Às vezes a pessoa chega do zero querendo inglês para viagem. Fala, você precisa de pelo menos a base. Então vamos estudar a base. Depois de você ter o básico, a gente pode focar em algum vocabulário específico para viagem. Sim, com certeza. Às vezes o aluno chega querendo fazer uma prova de proficiência daqui 2 meses e ele não sabe nada, né? Olha, não dá de preparar você para uma prova de proficiência em 2 meses. Tem vários degraus aqui que a gente tem que preencher primeiro, né? Então, gente, essa é a nossa opinião. Fala aí o que vocês acham, como é que você tem trabalhado com aula personalizada, com material padronizado, né? Conta pra gente como tem sido a sua experiência e se você tem alguma coisa para contribuir aí, né? Com os outros teachers que estão assistindo esse vídeo. É isso aí, a gente gostaria de ouvir de você. Foi um prazer falar com vocês. Bye, Bye. bye.